Aí era um polo agregador dessa coisa do Bonfim, assim, né? As pessoas passavam pelo Bonfim, subiam ali até o 10º andar, assistia esse show pela janela, né? Ou ver as estrelas, ou, né? Ou tomar uma sopinha da Dona Clélia. Então. Quero começar lá em Caxias, lá na tua origem, né? Fala um pouquinho sobre esse período inicial, assim, na música. Não sei se tudo começou em Caxias. Não, porque eu saí de lá, bom, ou sim, de certa forma, mas eu saí de lá com 6 anos de idade, né? Como dizem que a primeira infância, né? Freud já bem disse, é determinante, né? E certamente o que se ouvia de música em casa ali, de alguma forma, marcou também, mas assim, o que está na memória, né? O que eu tenho presente que me formou depois é mais o final dos anos 60 e começo dos anos 70 como um todo, também a década de 70 como um todo, que já na adolescência, chegando à idade de adulta e começando já a compor e tal. Então, de Caxias, o que a gente guarda até os 6 anos de idade, né? São lembranças muito familiares, né? Um de 7 irmãos, o mais novo de 7 irmãos, né? Todos bem mais velhos, estão numa casa populada e cheia de adultos não, para uma criança pequena, né? De gente grande, né? Minhas irmãs já estavam pelos 10 anos, meus irmãos mais velhos já estavam né, na adolescência, então na adolescência. Enfim, o que eu lembro de lá? Muito pouco, sabe? Uma festa da Sim. uva, a ladeira que eu morava ali, perto do Campo da Juventude, os doces da confeitaria na Prata Vieira. Eu morava ao lado do que era na época um boliche e depois se tornou um status, uma danceteria muito conhecida durante muito tempo, acho que não existe mais, na rua Andrade Neves. Bom, depois retornei, claro, muitas vezes a Caxias, né? E sou cidadão emérito de Caxias do Sul, né? Diplomado pela Câmara de Vereadores e a casa que eu morei lá era bem legal, tinha um bom pátio, assim, uma figueira bacana no quintal. Retornei uma vez e tinha se tornado uma escola de música, super legal, Nossa, que emocionante. legal! Aí, depois dos anos, voltei, tinha botado abaixo, tinha virado um edifíciozinho, assim, bem moderninho, muito triste. E o fato de você ter, então, passado a adolescência, disseste, né, começou a música mais na adolescência e no Bonfim, fez com que a tua ligação com Porto Alegre, Bonfim, enfim, fosse mais intensa? Tu acha que isso é determinante nesse teu processo? Uhum, claro, é. Ali, ali sim, ali eu estava não só escutando, né, vivenciando, convivendo também com um espaço, né, e uma geração muito intensa, assim, no final dos anos 70 aqui, e a saída da ditadura e as pessoas saindo para a rua, né, e o Bonfim foi um lugar agregador dessa coisa, desse movimento, né, próximo à universidade, me fomentou muito, né, me alimentou muito no que eu comecei a fazer, a ideia de seguir uma carreira de música e tal. E eu morava ali, bem no foco da coisa, né, na beira da Oswaldo-Aranha, de frente para o Auditório Araújo Viana, no tempo que não tinha cobertura. Então, no 10º andar, de frente, sinto muito assistir shows de graça, né, de casa. De casa. A gente assistia até o que não queria, né? Que se ouvia dali de casa o show, e até por conta disso a casa e da família, já que a essa altura era minha mãe, algumas irmãs, ao final dos anos 70 éramos só eu, uma irmã e minha mãe que tinha restado em casa, né? E a casa se abriu assim, também para aquela geração toda, desde os anos 70, do início dos anos 70, assim, gente que vinha de tudo que é país aqui do Cone Sul, Chile, Uruguai, Argentina, refugiado às vezes de uma situação política lá e tal,
e buscava um lugar para ficar uns dias aqui em Porto Alegre, sempre se não era a gente mesmo, alguém apontava assim, lá na casa do Ney, da Dona Clé, da Noeli e tal. De repente dá para parar lá e ficavam lá 3 mochileiros chilenos, né? Às vezes músicos, né? Então, desde aí e até ao final dos anos 70, quando aí eu já estava cumprindo uma adolescência aos 20 anos, vamos dizer, né? Aí era um polo agregador dessa coisa do Bonfim, assim, né? As pessoas passavam pelo Bonfim, subiam ali até o 10º andar, assistia esse show pela janela, né? Ou ver as estrelas, ou tomar uma sopinha da Dona Clélia. Então aquele apartamento viu muita coisa acontecer, né? Muita gente, se aquele apartamento falasse, né? Seria um retrato muito interessante daquela época, assim, de tudo que, né? De gente com discípulos do Baguã, né? E gente da esquerda, e malucos de todas as espécies, e gurizada nova, músicos. Uma função bacana. Já deu uma pincelada sobre a saída de Caxias e ter chegado a Porto Alegre, ali o Bonfim, a tua adolescência. Foi na adolescência, início da vida adulta, que começou, de fato, a atuar de forma mais, digamos, profissional na música? Foi dentro da universidade aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu decidi que ia fazer música, né, aos 17 anos de idade, sem nenhum estofo, na verdade, para isso, né, teórico ao menos, nunca tinha estudado música. Tocava um violãozinho muito caseiro, né, tinha feito algumas aulas de violão, vai lá, né, quando criança ainda, no Liceu Musical Palestrina, extinto aqui de Porto Alegre, mas não para fazer uma escola de música. Só que na época não tinha prova teórica, que eu me lembre, se entrava com o vestibular padrão, assim, né, vestibular unificado que existia na universidade. Tinha pouca concorrência, inclusive, para o curso de composição e regência, né? Então, eu entrei e dentro da universidade eu fui aprender o básico de teoria e percepção e tal, e o curso contemplava isso mesmo, se podia fazer isso, né? Mas claro que para quem já tivesse uma base musical e de aula de, né, um instrumento onde já fosse hábil, então, né, a escola rendia mais, né? Sem falar que o meu assunto era música popular, evidentemente, e a escola de composição e regência, naquele momento, na URGS, não queria nada com música popular, era só música erudita. Hoje em dia tem o curso de popular dentro da Escola de Artes. Então. Mas eu fiquei 1 ano e meio, 2, no 4º semestre eu já abandonei o curso ali. Não lamento em nada, porque o que eu aprendi ali de muito me valeu e tal. Eu andei mais fora da sala de aula, atividades culturais que os diretórios acadêmicos de várias escolas, até mais outras do que a de artes ali, né, organizavam. Tinha muita mostra, muito sarau, muita roda de som, ainda na ditadura, mas que uma distensão se fazia permitir, né, coisas que estavam lacradas há uma década. Então, o movimento estudantil se mexeu, foi para a rua, né, as pessoas também, de várias formas, quiseram se soltar, se libertar um pouco, né, a coisa do corpo, deixa eu dançar para meu mundo ficar odara. E é nesse caldeirão aí que eu, de fato, comecei uma carreira, porque eu comecei a compor e a apresentar nesses espaços da universidade músicas de outros e músicas minhas, né? E a conhecer outros músicos que por ali transitavam, inclusive o Gelson Oliveira, com quem eu fui fazer um primeiro show profissional no Clube de Cultura, num palco de teatro, né? E outros tantos, o Ike Gomes, Nico Nikolaevski, o Antônio Villeroy, né? Vários
que seguiram carreira andavam por ali, e o Augusto Lix, né, eu já conhecia de uns anos antes, mas ali a gente passou a tocar e se encontrar mais frequentemente, ia fazer parcerias. Também na PUC, a retomada de uns festivais Musipuc, a gente participou e se deu bem, ganhou prêmios. E o mais importante de tudo, talvez, houve a Rádio Bandeirantes, outros programas também em outros espaços foram importantes, mas a rádio, primeiro difusora, depois Bandeirantes e, por último, Ipanema FM, né, ela foi mudando, surgiu como um diferencial assim, de tocar gente daqui, de tocar coisas que não tinham saído por gravadora, de rodar uma fita cassete que a gente levasse lá, né, e bons programas de entrevistas, né, enfim, gente com uma cabeça aberta, que formou uma geração aí de músicos de Porto Alegre, né. Dentro disso eu comecei a aparecer e fazer shows, ser convidado para outros, para festivais, para tudo mais, até gravar um primeiro disco em 1983, que foi o Pra Viajar no Cosmos, Não Precisa Gasolina. Que é falado até hoje, né? Que um dia vou morrer e o povo Qual que era a personalidade desse jovem músico, né? Olhando para trás, assim, como que tu pode nos contar como que tu era naquela época? Muito louco, muito muito mais que hoje, pelo menos, né? Muito mais porra louca do que hoje, digamos. Bom, era um guri. Eu tinha tido até os meus 17, 18 anos, uma adolescência super bem comportada, né? Bastante contida, assim, até por toda a história familiar que eu te narrei aqui, do meu irmão e tal. Então, assim, era bastante discreto em relação a isso, um pouco falava disso, então, de certa forma, isso determinava um pouco da minha vida social, então, era tímido, né? E fui fazer um intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos, terminei o colégio lá, dentro de um regime interiorano norte-americano, assim, aquela coisa bem carola, para dizer, né? Então foi na volta, só depois dos 18 que eu fui começar e cheguei ao auge, vamos dizer assim, com meus 24, 25 anos de idade, um desbonde que muita gente talvez tenha tido antes, né, mesmo naquela época lá. Bom, o Pra Viajar no Cosmos é fruto dessa coisa, mofinando, aquele ar, aquela rebeldia com cigarro na boca, né, com a cara desafiadora de todos os bons costumes e cidadãos do bem que aparece pela frente, né? Mas em seguida também já tudo foi mudando, né, um pouco. O Noves Fora já é uma coisa, é um reverso disso, foi totalmente imagético dele, assim, a capa dele, né, o momento que eu estava mesmo. Ele tem um sotaque pop também, algumas faixas, eletrônico, fruto do produtor da época ali, etc. Mas é um disco de coisas bem mais calmas. Tem Noves Fora, né, que é uma canção bem... Tem várias canções bem calminhas. Toda vez que eu viajo eu sei, nunca volto ao mesmo lugar. E cada momento é se eu pegar cada disco, né, diferente do outro ali, eu vivia muito mais velozmente, eu acho, do que agora, não tem impressão, porque nesses 20, 30 anos, etc., a gente tá buscando firmar alguma coisa, tá buscando o seu espaço, quero, né, até para viver né, andar com meus próprios pés, né, ter o meu trabalho, eu olho para a velocidade com que as coisas aconteceram naquela década, de nossa,
Hoje em dia, para mim, é tudo muito mais, né, lento, né? Eu sou muito mais lento, né? O mundo pode estar 10 vezes mais veloz, mas eu sou mais lento. Sem prejuízo do que isso tem de bom, é claro, né? Também sou mais tranquilo, né? E tu diria para aquele jovem ser mais calmo ou fica o pé que é por aí mesmo? Não diria, não diria. Acho que é isso mesmo. Gurizada tem que correr atrás, né? A gente tem que estar com todo o fogo, né? Planta um monte de coisas para o depois, assim, né? Que até hoje eu tô colhendo ali. Contestação que tem né? Que surge ali, eu acho que é base para uma vida toda. A gente tem que forçar os limites mesmo, eu acho, quando a gente está, né, para conhecê-los, inclusive, né? Dei cabeçada como todo mundo e acho que isso aí, razoavelmente. Cena 29